Um dos filósofos mais influentes da história tinha uma desconfiança filosófica a respeito da invenção mais revolucionária da sua época. Ele achava que essa invenção destruiria a memória, enfraqueceria o pensamento e mataria o verdadeiro diálogo. Ele enxergou algo real sobre a natureza humana. Com sua habitual lucidez, estava antecipando o que milênios depois chamaríamos de efeito Google. O fenômeno pelo qual, ao saber que uma informação pode ser facilmente encontrada, nós deixamos de armazená-la e passamos a guardar apenas o caminho para recuperá-la. Isso 2.400 anos antes de o Google existir. Esse filósofo era Sócrates, e ele falava dos livros. Sócrates chamava os livros de fármakon, uma palavra grega que significa ao mesmo tempo remédio e veneno. Remédio porque preservam o conhecimento contra o esquecimento. E veneno porque criam o que ele chamava de sábios aparentes. Gente cheia de informação, mas vazia de compreensão. Efeito Google, certo? E, no entanto, quase tudo que nós sabemos sobre Sócrates vem dos livros. Foram seus discípulos, Platão e Xenofonte, por exemplo, que registraram o que ele disse. O pensador que mais desconfiou da escrita só chegou até nós por meio dela. É nesse ponto que a questão se aprofunda. Sócrates estava historicamente errado, mas psicologicamente certo. Ele intuía que, ao confiar excessivamente na escrita, nós enfraqueceríamos o trabalho interno de compreender. Em vez de integrar o saber, nós passaríamos apenas a consultá-lo, confundindo disponibilidade com compreensão. Sócrates estava errado, porque foi a escrita que retirou o saber do círculo restrito da oralidade e o tornou transmissível em escala. Foi ela que permitiu que épocas diferentes dialogassem entre si. Foi ela que criou a possibilidade de interromper o fluxo, voltar para trás, examinar com calma, pensar sem a pressão da presença imediata. A filosofia, a ciência, as instituições políticas modernas só existem porque o conhecimento pôde ser acumulado, criticado e ampliado ao longo do tempo. Sócrates estava errado porque a escrita não apenas preservou o pensamento, ela o reorganizou e o expandiu. E para contar essa história, eu vou usar como guia este livro, O Infinito em um Junco, de Irene Valejo, uma obra envolvente, repleta de episódios históricos e curiosidades que mostra como os livros não apenas preservaram o conhecimento humano, mas moldaram o desenvolvimento da nossa civilização e transformaram a maneira como nós pensamos. Escrever e ler nos obrigam a dar forma visível ao pensamento. Eles criam a possibilidade de analisá-lo, corrigi-lo e ampliá-lo. Não é por acaso que Aristóteles escolheu a palavra teoria, contemplação, para designar o trabalho intelectual. Pensar sistematicamente pressupõe essa distância reflexiva, essa capacidade de olhar para o próprio pensamento, algo que a escrita expandiu decisivamente. E como essa revolução aconteceu? O primeiro capítulo dessa história acontece num lugar inesperado, e por razões que raramente associamos ao nascimento dos livros. Há 6.000 anos, na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, alguém pressionou uma cunha num pedaço de argila úmida. Não era um poema, não era uma oração, e nem era uma declaração de amor. Era uma lista de propriedades, talvez o número de ovelhas de alguém. A escrita, essa invenção que associamos à literatura e à filosofia, nasceu de algo muito mais simples: contabilidade. Alguém precisava saber quantas ovelhas tinha. Primeiro vieram as contas, depois os contos. Os sumérios, povo da Mesopotâmia, registravam tudo isso em tabuletas de argila, peças do tamanho aproximado de um tablet moderno, com cerca de 20 centímetros. Séculos depois, em Nínive, o rei assírio Assurbanipal reuniu a maior biblioteca do mundo antigo, cerca de 30.000 peças. Nem todas eram literárias, apenas uma parte. Continha mitos, hinos religiosos e relatos épicos. Era um feito monumental, mas dependia da sobrevivência de cada fragmento.
Se uma peça se perdia, o texto ficava incompleto. Um sistema engenhoso e profundamente frágil. É então que entra uma planta aquática que crescia nas margens alagadas do Nilo, com caules grossos como o braço de um homem e a altura de até 6 metros. O papiro. Os egípcios descobriram que podiam transformar aquelas fibras em folhas leves, flexíveis, portáteis. E eu diria que é aqui que o livro começa a ganhar a sua forma decisiva. Como observa Irene Valejo, um livro precisa ser portátil, favorecer a intimidade entre quem escreve e quem lê e caber numa bagagem. Um rolo de papiro podia conter uma tragédia grega ou um evangelho em uma única peça, preservando a continuidade do texto. Pela primeira vez, o pensamento podia viajar. A humanidade aprendera a preservar as suas palavras. Surgia então outra questão: como fazê-las chegar a mais pessoas? Os primeiros signos eram imagens, um boi, uma espiga, uma casa. As letras que você lê hoje ainda carregam vestígios desse passado. O D foi um dia o desenho de uma porta. O M evocava o movimento da água. O N lembrava uma serpente. O O era um olho. 6.000 anos depois, nós continuamos a escrever com portas, águas, serpentes e olhos. Apenas não percebemos. O problema é que o mundo é vasto demais para ser desenhado objeto por objeto. Ainda na antiguidade, surgiu uma solução decisiva: deixar de representar coisas e passar a representar sons. As coisas são incontáveis. Os sons de uma língua são limitados. Mesmo assim, os sistemas de escrita permaneceram complexos. Centenas, às vezes milhares de sinais, o que mantinha a leitura e a escrita restritas a especialistas, os escribas, a serviço de reis e templos. É aí que entram os fenícios, navegantes e comerciantes do Mediterrâneo, com algo extraordinariamente simples: 22 sinais. Nada mais. Um sistema reduzido o suficiente para ser aprendido com relativa rapidez: o alfabeto. A revolução do alfabeto fenício foi, antes de tudo, uma revolução de acesso. Ele libertou o comerciante da dependência dos escribas, enfraqueceu a barreira entre o saber e o cidadão comum, permitindo que o pensamento escrito deixasse de ser monopólio de poucos. O conhecimento já não precisava permanecer restrito a templos e palácios. Aos poucos, começava a circular. Mas os fenícios haviam deixado uma lacuna. Eles registravam apenas as consoantes, exigindo do leitor que completasse mentalmente os sons. Funcionava, até certo ponto. Foram os gregos que deram um passo decisivo e criaram um primeiro alfabeto a representar consoantes e vogais de forma sistemática. Um sistema capaz de registrar com precisão os sons da língua. Para compreender o alcance dessa invenção, é preciso lembrar o mundo que existia antes dela. Numa sociedade sem livros, a oralidade não era entretenimento, ela era sobrevivência cultural. Cada geração corria o risco de perder leis, crenças, técnicas de navegação, regras de assembleia, códigos de honra. Sem a escrita, a memória humana era a principal garantia de permanência no tempo. Por isso, nesses contextos, a literatura assumia a forma poética. O ritmo tornou-se verdadeira tecnologia da memória. Ele ajudava a fixar o texto e a preservar a sua integridade. Não é por acaso que as musas da mitologia grega eram filhas de Mnemosine, deusa da memória. Foi assim que nasceram a Ilíada e a Odisseia. Durante séculos, esses poemas foram declamados, modificados e ampliados por gerações de bardos que não dependiam da escrita. 15.000 versos de um lado, 12.000 do outro, todos sustentados pela voz e pela memória. Até que algo extraordinário aconteceu: a captura das palavras aladas. Homero, um nome sem biografia segura, talvez nem um nome real de uma única pessoa.
Ele representa o momento em que a antiga tradição oral encontrou a nova tecnologia da escrita. Alguns recitadores aprenderam o traçado das letras e registraram no papiro o que antes existia apenas na voz. Se isso não tivesse ocorrido, Homero teria se perdido, como se perderam milhares de outros poetas cuja memória não atravessou os séculos. Ao ser fixado por escrito, o canto perdeu parte de sua liberdade de improvisação, mas em troca ganhou permanência. A escrita restringiu o fluxo vivo da oralidade para salvá-lo do esquecimento. E isso só foi possível por causa do alfabeto grego. O sistema fenício, baseado apenas em consoantes, não oferecia a mesma precisão para registrar a métrica da língua grega. Foram as vogais que permitiram representar com maior fidelidade os sons, não apenas o significado, mas a música das palavras. E graças a elas, a estrutura rítmica e complexa da Ilíada e da Odisseia pôde ser transcrita para o papiro. E a primeira palavra da Ilíada, a obra que se tornou o ponto de partida das grandes histórias que formaram a cultura ocidental, é cólera, em grego, menem. O poema começa com a fúria de Aquiles e tornou-se o livro mais lido da antiguidade. Papiros com versos homéricos foram encontrados dentro de sarcófagos no Egito. Pessoas que levaram Homero consigo para a eternidade. Séculos depois, sob o Império de Alexandre, ser grego passou a significar partilhar uma cultura comum. E Homero estava no centro dela. Um poeta possivelmente lendário moldava a identidade de milhões, porque seus versos haviam sido preservados pela escrita. Mas Homero não ficou apenas nas páginas. Ele entrou na cabeça de um jovem fascinado por Aquiles, um jovem que aos 20 anos subiria ao trono da Macedônia com um sonho impossível: tornar-se o herói da Ilíada. E esse jovem mudaria a história dos livros. No próximo episódio desta série, eu vou contar como Alexandre Magno e seus sucessores conceberam o projeto mais ambicioso da antiguidade: reunir todos os livros do mundo em um único lugar, e o que aconteceu quando quase conseguiram. Se você assistiu até aqui, já faz parte dessa tradição de pessoas que levam as palavras a sério. Então, inscreva-se para acompanhar o próximo episódio e para o YouTube continuar recomendando esse tipo de conteúdo a você. Até lá!